Olá, pessoal. Eu sou o Alisson. Eu sou aluno do curso de Matemática Aplicada e Computação Científica aqui do Instituto de Ciência, Matemática e Computação da USP de São Carlos. Hoje eu vou apresentar um pouco do meu projeto de iniciação científica intitulado Modelagem de um Problema de Corte de Itens Irregulares com Rotações Livres aplicado à Indústria Siderúrgica. Ele foi orientado pela professora Marina Andretta e financiado pela FAPESP. Eu vou começar dando uma pequena motivação, aplicação e definição do problema, apresentar uma modelagem matemática para resolver ele e, por fim, os resultados das referências bibliográficas utilizadas ao longo do projeto. Diversas indústrias siderúrgicas, elas possuem algumas placas de aço de dimensões pré-estabelecidas e espessura fixa, em que elas precisam cortar dessas placas alguns itens de formatos pré-estabelecidos anteriormente para seus clientes. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma placa de aço de uma indústria siderúrgica do estado de São Paulo, que a gente entrou em contato, e elas precisam cortar dessa placa alguns itens a pedido dos seus clientes. Aqui, por exemplo, a gente tem uma placa retangular, uma coroa circular e afins. E eles precisam fazer isso de modo a tentar minimizar o desperdício de aço dessa placa, porque esse aço desperdiçado posteriormente ele vai para a sucata, então é menos lucro para a empresa, e por questão de sustentabilidade também. Para resolver esse problema, a gente vai começar definindo ele. A gente vai começar que a gente vai definir uma placa retangular de dimensões fixas e a gente vai empacotar ou cortar dentro dessa placa alguns polígonos convexos, não convexos de circunferência, de modo a tentar maximizar a área desses itens alocados dentro da placa. Para fazer isso, a gente consegue modelar em um problema de otimização não linear. A gente quer minimizar ou maximizar uma função f sujeito a algumas restrições de igualdade e desigualdade, em que essa função f ou g elas podem ser não lineares. Para fazer isso, a gente vai fazer o uso de um recipiente artificial, porque tendo em vista que em um único pedido nem todos os itens podem caber numa placa, os itens que não couberem vão ser alocados nesse recipiente artificial, que ele vai estar localizado no plano cartesiano, no primeiro quadrante, na origem. E essa placa verdadeira, que é azul, vai estar alocada a partir desse recipiente artificial. Além disso, como a gente está trabalhando com polígonos convexos e não convexos, a gente consegue particionar os polígonos não convexos em partições de polígono convexo. Como, por exemplo, esse polígono não convexo azul, ele foi particionado em três polígonos convexos. Assim, vai para a nossa função objetiva, em que a gente quer maximizar a área dos itens alocados num recipiente verdadeiro. Para fazer isso, a gente tem algumas restrições de contenção, como, por exemplo, essas duas primeiras diz respeito que todos os vértices de todos os polígonos precisam estar alocados em pelo menos uma das duas placas, e nessa daqui diz que todo o centro da circunferência, mais o raio e menos o raio, ou seja, a circunferência inteira, precisa estar alocado em pelo menos uma das placas. Para garantir a não sobreposição entre circunferências, a gente vai usar o conceito de distância euclidiana entre seus centros. Então, se a distância euclidiana entre seus centros for maior ou igual que a soma de seus raios, quer dizer que elas são separadas ou tangentes. Então, a gente vai colocar essa restrição para que elas não estejam sobrepostas. E para garantir a não sobreposição entre polígonos, a gente vai usar o conceito de reta separadora, que vai estar no formato de y igual a cx mais d, em que c é o coeficiente angular e d é o coeficiente linear da reta. Basicamente, essas duas restrições diz respeito a que todos os vértices de um polígono precisam estar à esquerda da reta e todos os vértices do outro polígono precisam estar à direita da reta. A mesma coisa para circunferência e polígono. A diferença é que agora não basta que todos os vértices de um polígono estejam à esquerda, que é o que a primeira restrição fala, e o centro da circunferência esteja à direita. A gente precisa garantir também que a distância entre o centro da circunferência e a reta separadora seja maior que seu raio, para garantir que não só o centro da circunferência esteja do lado direito da reta, mas a circunferência inteira. A gente também tem as restrições de não negatividade dos coeficientes para retirar simetrias do problema e os coeficientes, as variáveis binárias ρi e ρjc, que se diz respeito a zero, elas são variáveis binárias, que vai ser zero se o item estiver alocado na placa artificial e um se estiver alocado na placa verdadeira. Então aqui a gente tem um modelo final e para testar esse modelo, a gente utilizou 10 instâncias da literatura, a gente fez algumas modificações nessas instâncias, porque o problema é bem complicado assim de ser resolvido, porque ele é não linear, porque a gente está trabalhando com rotações livres. E das 10 instâncias que a gente testou, 7 a gente conseguiu encontrar a optimalidade, 3 delas a gente não conseguiu, que foi a instância a dig2, a full e a shirts. Aqui eu tenho um exemplo de algumas soluções, aqui, por exemplo, da Dagli, que é uma das itens que a gente conseguiu encontrar a optimalidade. Esse recipiente pontilhado é o artificial e o outro é o verdadeiro, então os itens estão empacotadinhos ali, cortados na placa. E aqui a gente tem um exemplo da instância Marx também. É importante ressaltar que quando a gente trabalha com modelagem matemática, a gente nem sempre consegue encontrar uma solução muito boa em pouco tempo, assim, utilizando uma memória computacional bem baixa, assim. Então, o que a gente consegue garantir aqui é se você tiver memória computacional e tempo suficiente para encontrar a otimalidade da solução, a gente vai conseguir encontrar a otimalidade da solução. Aqui a gente tem as referências bibliográficas, em que a primeira é o artigo que a gente usou para estudar principalmente o problema, e as outras três foram para estudar a modelagem matemática para esse problema.